Eu sou o Gus. Eu sou o Ed. A dupla dinâmica do Papo de Colecionador. E hoje nós vamos responder ao seu pedido. I came here just to forget. Fala aí, pessoal. Hoje a coisa vai pesar. Será que vai ficar demorado, né? Porque é lento, né? Lento, arrastado. Nós vamos inclusive ficar falando o programa todo assim. Não, senão não vai dar tempo. Cara, hoje a gente vai responder a sugestão de um assinante, né? Nesse quadro que a gente criou aqui, para responder aí os pedidos, né? Do pessoal que acompanha nossos programas. E o Clayton Borges, ele disse assim, olha, gostaria de ver vocês falando sobre Candlemass, ou Doom Metal em geral. Então não dá, né, para falar de Doom Metal sem falar de Candlemass, né? Porque foi uma das pioneiros aí desse gênero. Até criando até a associação com o nome, né, do seu primeiro disco, Épicos Dômicos Metálicos. Exatamente. Esse saiu quando? Você lembra? 87? Do início. A gente tá falando aí do início aí, meados dos anos 80, né, que surgiu essas bandas. E tinham outras bandas, não eram só o Candlemass, né? O Trouble, na mesma pegada, Saint Vitus. Depois o Solitude da Eternus. Exatamente, mas... E antes disso, alguma das New Wave of British Heavy Metal, como Witchfinder General. Isso, também que tinha era arrastadão. Que no fundo o que é o Doom, né? O Doom, é óbvio, são bandas muito influenciadas pelos primeiros álbuns do Black Sabbath, né? E de uma outra banda chamada Black Widow, não sei se você conhece, era uma banda também naquela época dos anos 70, só que usava flauta, uma coisa, mas era bem arrastado. Então acho que essa mescla de uma coisa arrastada, só que com uma coisa, de repente, mais obscura, né? E foi meio tétrico, foi chegando até sombrio, até esse estigma de Doom Metal. É óbvio, o estilo, como a maioria deles, né? No caso, o Doom já é um subestilo do Heavy Metal, né? E mesmo o Doom Metal depois também abriu para Epic, para Gothic, um monte de coisa. Death Doom, para Funeral Doom, que mais? Enfim, outros subestilos dentro Symphonic Doom. Mas enfim, assim o Doom não tem como falar, né, do Doom sem falar do Candlemass, né? Então, olha, eu vou mostrar o único álbum que eu tenho do Candlemass na minha coleção ainda, né? Porque não são muito fáceis de... Quer dizer, você encontra, mas são caros, né? Quando sai, as edições não são muito... as edições novas são duplas, as reedições e os originais já saíram de catálogo, então não é fácil de colecionar Candlemass. É caro, mas... O amigo aqui tem quase tudo. O que você não tem? É mais fácil falar assim, o que você não tem? Então, do Candlemass eu não tenho aquela fase que eles ficaram meio groove, que é o Dactylus Glomerata e alguma coisa de The Sun, que foram uns álbuns que... acho que o Candlemass parou, virou Abstract Algebra, depois acho que voltou a ser Candlemass, uma coisa assim. Então era Candlemass, depois virou Abstract Algebra. Eu até comprei o primeiro do Abstract Algebra, que era com o Life Eidling, né? Sim. Mas era muito diferente, era meio grunge, era muito modernoso, não gostei. E esses dois discos do Candlemass, essa fase modernosa, eu não tenho. Que eu acho que é o The Third from the Sun, e o Dactylus Glomerata, uma coisa assim. Que também tem as caveiras na capa. E o último você já tem, não? O último não, The Book of Doom, né? Saiu este ano, saiu agora em fevereiro. Mas terei. Né? Inclusive eu vi que tem algumas versões que são aquelas versões de luxo, que vem vinil junto com bandeira, com, sei lá, palheta, né? E, aliás, está na moda agora uma coisa que as gravadoras estão fazendo, a edição Canvas, não sei se você já viu isso. A edição Canvas é que vem um canvas, vem um quadro. Eles mandam pra você... é o disco que abrem? Não, não é o disco. Então ele tem que vir no pôster agora. Mas não é. Então não é o pôster aqueles dobráveis, vem um pôster mesmo, é moldurado. Que eles chamam de edição Canvas, né? Uma edição de luxo que você realmente pendura o pôster e não aqueles que vai com aquele sinal de dobradura, né? Não é aquele pôster dobrável. É um pôster mesmo de luxo, com a arte da capa, de repente no tamanho original que o artista fez.
Então muitas gravadoras estão fazendo isso agora, estão lançando a chamada edição Canvas. Eu vi um LP que ele ele vem tem que vir dentro de um saco, né? Porque ele não é fechado. Então a capa, ele abre em 4, abre assim e abre assim. Então vira um pôster a capa. O próprio LP vira um pôster. Mas quem vai usar o LP como pôster, né? É isso que eu falei. Como o cara usa isso? O Danzig fez isso com um encarte que virava cruz. Você abria o encarte do CD e virava uma cruz, né? Mas é meio complicado, porque até você descobrir como faz, você já perdeu 3 dias ali só pra fazer a dobradura correta. Você é um curso de origami pra isso daí. Mas o assunto aqui é Candlemas. É, Candlemas. A gente não vai mostrar, olha, tá ali em cima a coleção dele, eu vi, mas a gente não vai mostrar hoje a coleção dele toda, porque daí ia ficar muito longo aqui o vídeo hoje. Mas ele separou alguns DVDs né, para mostrar sobre Candlemas. E eu vou mostrar o único álbum que eu tenho, que é esse aqui, que é o Chapter 6, capítulo 6, o 6º capítulo, mas na verdade é o 5º álbum de estúdio. Né? Eles tinham lançado o primeiro álbum, Replicus Doom Metallicus, com vocalista, antes de entrar o Messiah Marcolin, que gravou os 3 seguintes, e daí o que seria o 5º álbum é um live, um álbum ao vivo. Então esse aqui na verdade é o 5º álbum de estúdio deles. Lembrando os 3 seguintes, o Nightfall, Tales of Creation e... qual era o outro? Ancient Dream. Ancient Dream. Que é a fase das capas legais. Isso, são todos quadros reais mesmo, de pintura a óleo, que eles conseguiram, acho que, comprar os direitos e fizeram, maravilhoso. Todos eles são fantásticos. E aqui já é sem o Marcolin, né? O Marcolin sai, brigou, depois né? mais tarde ele voltaria. Briga de novo. Aliás, uma das coisas mais legais, sabe que eu interromper, cara, tô lembrando do show do Candlemas. É o Messiah Marcolin, se você nunca viu isso, eu não sei se porque eu não vi em alguns shows, eu vi só no Brasil. Ele parece que ele faz um caldeirão, ele fica assim, ó. Parece que ele tá mexendo um caldeirão. Ele pegava o microfone e ficava assim, falava assim, nossa, parece uma bruxa no caldeirão. Eu não vi isso em outros, mas aqui no Brasil ele fazia isso. Eu sei que eu usava aquelas roupas né? Mas eu lembrei agora, começar a marcar a coisa mais engraçada do mundo, no show. Sei lá de que aqui. E ele fazia assim, parecia que tava mexendo um caldeirão, era sensacional, cara, muito bom. É um gordão, né? Mas enfim, ótimo álbum, apesar de não ser, né, o Candlemas, realmente, a cara do Candlemas é com o Messiah, né? Embora esse disco novo que a gente tava falando aqui, que saiu acabou de sair, é com o primeiro vocalista que fez... Que foi convidado para gravar o primeiro álbum, né? Ele agora voltou. Então é uma banda que já teve vários vocalistas, né? Inclusive aquele... do Solitude Eternals, né? Também passou pela banda. Tem vários vocalistas. E esse aqui é um bom vocalista. Thomas Wittgenstein. Legal, curta a voz dele também. Então, pra tem mim... uma música que eu gosto muito aí, que é a Julie Loves No More. A segunda. Excelente. Se não me engano, tem até um videoclipe que é um desenho, que é muito legal. E me espantou esse álbum, porque eu não esperava grande coisa e puta, foi na mesma pegada dos outros discos, acho que, sabe? Bem legal, não dá pra destacar porque é tudo legal, assim, tudo bem homogêneo o álbum, assim. Então tá aí, esse é o, na época, Music for Nations, né, essa edição europeia que eu comprei. Mas vou atrás de mais coisa que é uma ótima banda, assim. E acho que desse álbum eles tocam até hoje The Ebony Throne, que é uma faixa que eles tocam até hoje nos shows, né? Acho que foi a faixa que fez mais sucesso. E eu separei aqui os 3 DVDs que eu tenho aqui na minha coleção do Candlemas, então vamos pela ordem aqui de lançamento, né? Então o primeiro aqui, o Live em Estocolmo 2003, que é com Messiah Marcolin, né? Muito legal, só tem clássicos aqui, desde Demon's Gates, né? Até Solitude, até Gallows End. Então muito bom, mas assim, é a banda no seu auge, né? E com um palco bem legal, umas velas de 2 metros de altura, assim, né? O símbolo deles que é aquela... O show é um ritual, velho. O show é um ritual muito legal mesmo, né? O DVD é bem simplesinho, não tem nem encarte, né? É importado, mas vale a pena, é da Escape Music, né? Escape, na verdade, a música é se não me engano, uma gravadora italiana, que relançou inclusive todos os álbuns do Trouble com versão dupla, que é o CD e DVD, com shows ao vivo, né? Shows ao vivo. Então, aqui o The Curse of Candlemas, né? Vale a pena aí. Você já acha no YouTube, tem o show inteiro, muito legal esse DVD. Foi o primeiro aí que eles lançaram. Depois disso, aí vem um que é bem legal também, que é o Documents of Doom, né? Que é um documentário, mas pega um show mais antigo, dos anos 90, então pega o Live at Fry's Hussets, não sei pronunciar isso aqui, né? De 1990 também, com a formação clássica.
e todos os videoclipes que eles gravaram e alguns trechinhos de bootlegs. Então tem show em Oslo, em Londres, a primeira First Gig aqui em 87, né, o primeiro show deles juntos, Dynamo Open Air, turnê americana, Polônia, Suécia. Então um dos DVDs é o show, né, de 1990, show bem legal inclusive, e o outro são esses scraps, né, que eles vão puxando. Também não tem encarte, não tem encarte, são aqui os 2 DVDs. Tá? Mas vale a pena por isso, porque você tem umas cenas bem raras, assim, a banda no comecinho, tá? E lá nos anos 90 mesmo, quando os caras estavam já começando a aparecer como os donos do Doom Metal. Tá? Então bem legal mesmo, de 86 até 2002, uma série de gravações. Mas o meu DVD predileto, tá? É esse aqui, que é o show de 20º aniversário da banda, que contou com todos os vocalistas, menos o Messiah Marcolin, que já tinha saído, né? Então eles fizeram um show que tem a participação do Thomas Wikström, que gravou o Chapter 6, né? Tem a participação do Matt Levin, que veio depois, do Therion, né? Tem a participação... O Matt Levin também é do Abstract Algebra. Do Abstract Algebra, né? Tem a participação do Michael Akenleft, do Opeth. Do Opeth. Opeth, né? Robert Lowe, que é o cara do Solitude Aeternus, que entrou no Candlemass, e ele era muito fã do Candlemass, porque o Solitude veio depois, e eles tocavam músicas do Candlemass, ele sempre foi fã, e realizou o sonho, né? Virou vocalista do Candlemass, mas não deu muito certo. A coisa não rolou muito bem, ele acabou saindo, gravou acho que 2 discos, mas aparece o Robert Lowe, o Jonas Liquist, que foi o primeiro lá, convidado do primeiro disco, que agora é o vocalista. Que é o atual. Tem o Tony Martin, olha, aparecendo também. E tem o Thomas Johan Robert, quer dizer, membros anteriores, pessoas que passaram pela banda lá. Então foi um festival que foi gravado no dia 31 de março de 2007. Tá? Meu, tem de tudo que você pode imaginar, é muito legal. Até a capinha, o acrílico é diferentão, para você abrir aqui, ó, uma senha. Tem um encarte bonitinho, é bem legal mesmo. E era a época que o Robert Lowe, que é o do vocalista Solitude Aeternus, estava na banda. Né? E eu não sei se ele ficou meio desconfortável com chamar tanta gente para fazer o show, ele praticamente canta em poucas músicas. Sim. Justo no DVD da história, o cara fala, pô, agora que eu vou aparecer, não sei o que, e toda hora, vem agora um cara novo, não, agora vem outro cara cantar, não, agora vem você aí. Eu não sei se foi por isso, nunca li nada a respeito, né? Mas a verdade é que depois ele acabou saindo da banda. Mas esse DVD aqui é sensacional, não é tão longo, são só 50 minutos, mas, meu, top, né? Aliás, ele é longo, ele tem mais de 1 hora de show, e depois ainda tem mais 50 minutos de extras, mas é aquele negócio, entrevista, camarim... Mas é encher linguiça. De encher linguiça. Então, assim, o show em si é perfeito, são 2 horas de shows, mais 50 minutos de extras, então você tem que 2 horas e 50 de coisas assim. Você que é fã do Candlemass não pode perder. Esse aqui eu nunca cheguei a ver ele completo no YouTube, tá? Então vale a pena ir atrás. Ele foi lançado pela Paceville, inglesa, gravadora inglesa, e nesse formato aqui que eles chamam de Super Jail Case, né? O Super Digi-Case aqui, que é diferente, é uma capinha bem diferente. Então esse aqui é o meu predileto, embora não seja com o Messiah Marcolin, não apareça, né? Mas é muito legal, o show foi muito bem feito, uma homenagem aí aos 20 anos da banda. Eu tava lembrando aqui, não é o Messiah que teve um projeto que era o Memento Mori? Teve, então antes ele tocou numa banda chamada Mercy, que era ruim pra caramba, né? Era muito ruim. Se você procurar essa banda Mercy, eles gravaram acho que 2 discos, depois voltaram, gravaram outros aí, mas é difícil, era uma banda difícil de engolir, mas tinha o Messiah Marcolin. Que era bem na pegada. Que era nessa pegada arrastada também, Doom. Aí ele entra no Candlemass, aí ele forma o Memento Mori. Memento Mori. Mas que não é Doom, era uma coisa meio alternativa, era uma coisa mais meio gótica, assim, mas sei lá, é porque foi nos anos 90. Sim. Acho que pegou a pegada aí daquelas coisas mais diferentonas, aquele groove, né? Então era arrastado, mas não era Doom Metal mesmo, como era o Candlemass, né? Tinha a voz dele, é claro, né? Mas eu não sei, eu não gosto tanto do Memento Mori, eu gosto do La Dança Macabre, que é um disco deles lá, e o próprio título, mas acho que eles gravaram 3 álbuns, diria que nota 7 pra mim, né? Nota 7, 7,5 no máximo. E vou deixar uma sugestão. Antes da tua sugestão, não, só para complementar, né, que a gente falou dos anos 80, mas nos anos 90 também começaram a surgir essas subestilos dentro do Doom. E muito forte, eu acompanhei bastante algumas dessas bandas lá na Inglaterra que surgiram,
que foram o Paradise Lost, Anathema. o Anathema e o My Dying Bride, né? Foram essas 3 bandas que surgiram mais ou menos na mesma altura e todas com essa pegada Doom mas com e vocais, Death Metal. vocais, Death Metal. E depois elas, com o tempo, elas começaram a variar também, né? O Paradise foi mais pro gótico, o Anathema foi mais pro progressivo. O My Dying Bride talvez tenha sido o que mais se manteve nessa pegada Death Doom, né? Que era arrastado, mas com um vocal mais árido. O Tiamat também era uma banda era uma banda meio assim, né? Aquele, como é que é o nome? O Amorphis? Amorphis, é bandas, sueco, né? É finlandês. Mas eram bandas que acho que saíram nessa pegada, vamos fazer uma coisa arrastada mais agressiva. E a gente ia destacar cada um álbum. Eu vou fazer um insert aqui porque o álbum que eu ia destacar do My Dying Bride, da minha coleção, eu esqueci em casa. Mas é um álbum que eu tenho um apreço bastante grande por ele, porque ele foi autografado pelo vocalista. Eu assisti eles ao vivo, foi em 2002, lá em Lisboa, no Paradise Garage. Então eu vou fazer um insert para falar desse álbum. E é engraçado que o My Dying Bride, o logotipo, parece que é uma banda black metal, né? O logotipo dos caras, você olha assim... Foi na altura que começou os logos ficar assim. Nossa, é o Darkthrone ali. Exatamente. Mas eu vou introduzir agora e vocês vão saber um pouquinho mais do My Dying Bride e a seguir o Edilson continua com o destaque dele. Aqui está o CD do My Dying Bride. Esqueci ele aqui em casa, então estou fazendo esse insert. É o 5º álbum deles, é o único álbum que eu tenho na minha coleção do My Dying Bride, os ingleses de Death Doom. É o álbum mais diferenciado da discografia deles, é o que foge mais desse espectro Death e Doom Metal. Eles experimentaram bastante com eletrônica. Eu acho excelente. Ele não foi bem recebido pelos fãs. É um álbum meio amaldiçoado deles aí, mas eu adoro esse álbum. Acho ele excelente. O nome dele é 34.788% Complete, que eu acho que é um sonho, que o guitarrista teve um sonho, e nesse sonho 1/3 do tempo da humanidade na Terra já tinha se esgotado, mais de 1/3. Então é uma alusão a isso. Esse número apareceu para ele num sonho. Então esses 34,788% do tempo dos seres humanos aqui na Terra já se tinha esgotado. Muito legal. O álbum é realmente diferenciado. Vou mostrar aqui alguns temas dele: The Whore, The Cook and The Mother. Excelente. Heroin Chic, bem estranho, mas adoro. Apocalypse Woman, Base Level Erótica. Alguns dos temas aí são 7 temas, são longos os temas, mas muito bons. E eu vou dar um close aqui, ó, na assinatura, tá autografado aqui pelo vocalista, o Aaron. Não vou saber agora dizer de cabeça o sobrenome dele, mas é o vocalista que está até hoje na banda original. Ele me autografou essa pérola que eu não vendo, apesar de eu não ter outros discos, né? Eu conheço todos os álbuns da banda, tenho todos versão digital, mas versão física é o único que eu tenho. Então peço desculpa por estar fazendo esse insert, mas eu tinha colocado aqui para tirar uma foto para colocar no Instagram e acabei esquecendo, não levei lá pro Edilson. Então, Edilson, continua daí agora. Então, já que era para falar de Candlemas, eu trouxe aqui um álbum que é bem legal, que originalmente foi de 82, que é o Pré-Candlemas, que é o Nemesis.
The Day of Retribution. Então foi o que foi gravado aí antes de ser Candlemas, né? Pelos caras da banda. Então quem que estava aqui participando? Deixa eu pegar aqui a turma que participa, né? É o Leif Edling, Anders Wallen, Christian Weibirds, Anders Walterson. Quer dizer, só o Leif Edling que formaria o Candlemas. Depois, aí aparece já o Mats Borgman, e quem, o Klaus Bergwall, outros caras que foram formando aí nessas gravações. Então tem aí, são faixas que são faixas conhecidas, né? Então tem a Demon's Gate e a Blackstone Wilder que apareceram depois no Candlemas, e algumas que não. Né? Mas isso é demo ou é álbum mesmo? Então isso é um álbum, foi lançado como álbum independente, 82. Aliás, nem é essa capa, essa capa que você está vendo aqui é a capa regravada ou relançada pela, como é que chama? Pela Active Records. A capa original depois pode procurar, é uma capa cor-de-rosa feia pra caramba, acho que tem um centauro assim, é um negócio horroroso, né? Lançado acho que em vinil mesmo, em 82. E que é difícil de engolir, gente, sinceramente, assim, tem uma pegada já arrastada, mas é mal gravado, mal cantado, mal tocado. Né? Então assim, realmente... E não era o Leif cantando, então? Ele canta em algumas faixas, tá? Mas é pra quem é colecionador de Candlemas mesmo. Então se você gosta de Candlemas, você tem que ter o Nemesis, né? The Day of Retribution. Essa aqui é a primeira versão que saiu em CD. Depois foi relançada uma outra com a capa original, horrorosa, mas com mais faixas extras. Aí com faixas de demos, né? Que deve ser pior ainda. Né? Essas aqui são as faixas que já você percebe assim, não, pô, os caras, ok, eles são legaisinhos, mas falta alguma coisa. E essa alguma coisa foi virar o Candlemas depois. Mas como o tema de hoje era pra falar deles, então tá aí, né? Pra quem quiser conhecer um pouquinho antes da banda, né? O Nemesis. E para terminar, né, para não ficar muito longo, vale a pena falar que nos anos 2000 o gênero continuou se subdividindo, né, criando seus pequenos nichos, dentre os quais dá para falar sobre o Funeral Doom, né, que é uma coisa, eu até tenho lá um álbum de uma banda desse gênero que é quase impossível de conseguir ouvir, que parece que está ouvindo uma missa, né? Também tem o drone, né, que foi um gênero que também com essa pegada super lenta, não tão heavy metal, né, porque as bandas que faziam o Doom, elas tinham muito do heavy metal, né, o vocal era melódico, as guitarras eram melodiosas e pesadas, mas depois essas coisas que foram surgindo, até o sludge, né, que também é uma subvertente aí do Doom, que é uma coisa mais... Mas eu acho que o sludge está mais próximo daquelas bandas como Orange Goblin, que são mais Black Sabbath mesmo, que aquela quase Stoner, do que Doom, né? Acho que o Stoner foi um revival do Black Sabbath, essa Stoner, porque acho que o Stoner tem essa pegada de, não, a gente quer ser Black Sabbath, né? Eu vejo isso muito assim, essas bandas são Stoner. O Stoner é a última que eu ia referir, né? O Stoner Doom, o Stoner Metal, né? Que se fala, que são realmente bandas que recuperam. Inclusive, uma das bandas mais famosas dentro desse gênero acabou de ganhar um Grammy, que foi o High on Fire. Os caras... E é engraçado que se o último álbum do High on Fire tem música rápida, tem música bem acelerada, né? Ficou só o nome Stoner, né? Mas enfim, parabéns pra eles, ganharam um Grammy. Né? E uma coisa que eu tô lembrando agora também, pra gente alongar esse filme, né? Pô, eu me lembro de muitas bandas brasileiras adeptas de Doom Metal. Eu lembro do Warblade. Eu entrevistei uma agora, que não é um Doom... Então, Doom, assim, característico. Eu lembro só de uma chamada Warblade. Eu acho que tem. Doom mesmo, assim, raiz, aquele Doom raiz, não Stoner, não... Eu não conheço muito bem. Eu entrevistei o Tenebrário, que eles têm uma pegada meio Doom, meio Manila Road, aquela coisa antigona, mas não é um Doom Metal, né? Mas eu lembro que eu entrevistei ele e o Alex Dog, né, o vocalista, ele citava, eu perguntava, né, de bandas desse gênero, ele falou que tem. Ele citava, mas eu, por acaso, essas bandas não mandam material, ele não conhece, então, né? Se você tem uma banda de Doom Metal, né, ou se você conhece bandas de Doom Metal no Brasil, manda pra gente, porque eu só me lembro mesmo do Warblade, uma banda que só lançou demo, né, nunca lançou nenhum disco, eu acho que era Doom pra valer, eles eram tipo Solitude Eternal. Agora assim, de repente não vou me lembrar, mas eu sei que tem uma ou duas pelo menos Doom bom aqui nacional, mas a gente não conhece, né? O pessoal não divulga, não manda material e não adivinha, então, né? Que estamos aguardando aí. Então manda a sua sugestão para aparecer aqui nesse quadro, valeu? Abração.